no Egito, em 1945. E por que que eu prego esses livros e falo que esses livros são, para mim, o verdadeiro cristianismo, tá? Então eu vou fazer uma sequência de aulas, eu tô de férias do trabalho, e eu vou aproveitar isso para fazer as lives, tá? Então eu vou começar a marcar, eu vou marcar no perfil o dia da live e a aula, a sequência da aula, para que todo mundo possa se programar, quem tiver interesse possa acompanhar. Como as lives que eu faço são muito grandes, às vezes eu demoro uma hora e meia, o que eu vou fazer é gravar, aí depois eu vou pegar o vídeo, eu vou postar no canal no YouTube para quem quiser, vou fazer uma sequência lá também, que lá pode postar vídeo maior, e vou criar também alguns grupos de Telegram, vou tentar para discussões, começar a criar realmente uma comunidade de pessoas, de irmãos e irmãs, sem mestre, eu não sou mestre de ninguém, não, eu tento aqui compartilhar um conhecimento oculto, escondido, que chegou às minhas mãos quando eu tinha 15 anos de idade. Então eu achava que o cristianismo era tudo só o que é pregado na igreja católica, na igreja evangélica, tudo que está na Bíblia. E eu tinha 15 anos, mais ou menos, e eu levava a Bíblia para a escola desde de cedo. Nossa, eu levava a Bíblia para a escola, porque primeira coisa, eu ia na Igreja Universal, depois eu fui na Igreja Paz e Vida, aí eu fui na Igreja Renascer, e cada vez eu ia em uma igreja. Eu ia em várias igrejas, eu ia na Igreja Quadrangular, e eu sempre fui aquela pessoa inquieta, que gostava de buscar conhecimento, buscar o poder do Espírito Santo. Eu sempre fui assim. Eu tinha 12, 13 anos, eu buscava, eu lia, e dentro de mim, eu sentia, ouvia a voz do Espírito Santo falando para mim, você tem que buscar conhecimento. E eu sempre gostei muito de ler. Tanto que eu era muito novo e meus amigos ficavam jogando bola, eles iam jogar bola à tarde, chegava da escola, e eu, na realidade, ia na biblioteca. Aí eu ia estudar programação neurolinguística com 14, 13 anos, 15 anos, ia estudar livros, aqueles livros de enciclopédia sobre força de vontade. Então eu sempre gostei muito dessas coisas. E aí, quando eu era mais novo, né, como eu ia na igreja, e eu comecei a buscar entender essa parte de Deus, de falar com o Espírito Santo, e comecei a ir na igreja. Na igreja começaram algumas pessoas me seguir. Então tinha muitas pessoas que vinham, entendiam o que eu falava, mas eu não falava do gnosticismo, nem conhecia esses livros, né? Os livros apócrifos, não só. Porque existem livros apócrifos, que são todos os livros que foram excluídos da Bíblia. Mas nem todos são gnósticos, tá? Aqui eu trato somente dos gnósticos. Existem vários outros livros manuscritos do Mar Morto, que são outros achados. Tem livros do judaísmo, tem outros livros, mas não são gnósticos. Aqui eu só trato do gnosticismo, tá? E aí um professor meu um dia falou para mim, Anderson, você é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Mas você acha que tudo está na Bíblia? Você acha que todo o conhecimento sobre Deus está num livro só? Você acha que Deus é tão grande, colocaria? Você fica bitolado, porque você só pensa nisso, você tem que expandir sua mente. E aí ele falou, olha, existem uns livros que foram encontrados no Egito, alguns livros que não foram colocados na Bíblia, que é muito interessante você ler. É muito interessante para você ter uma visão melhor e para você não ser manipulado por ninguém. E eu com 15 anos falei, tá bom, obrigado, porque ele era uma pessoa que eu respeitava muito. Para mim ele era a pessoa mais inteligente que eu conhecia. E aí eu pedi para minha ex-namorada pesquisar esses livros, e aí ela buscou. Maria, se você foi batizada, não precisa batizar de novo. No gnosticismo, é muito interessante isso. A gente prega que o batismo da água é um batismo da morte, que você vai lá e morre para o mundo, lá morre, mas é mais dos judeus. Para nós, o batismo verdadeiro é com o Espírito Santo, é batismo de fogo. Então você tem que ser batizado com o Espírito Santo, você tem que ser cheia do Espírito Santo. A deficiência é você não ter o Espírito de Deus, e o certo é você estar cheio. Você só é filho de Deus se você é cheio do Espírito Santo. Então é o batismo com o Espírito Santo, com fogo, que é isso que é a gnose, é você estar cheio do Espírito Santo, ele te ensinar. Então, independente do batismo das águas. Tanto que Jesus, nesse livro aqui, Testemunho da Verdade, ele fala, não tem o batismo. O batismo é o batismo, Jesus não batizava ninguém.
Quem batizava eram os discípulos. Então Jesus falou, vocês serão batizados com fogo, vocês serão batizados com o Espírito Santo. E é esse o batismo que nós entendemos que é o verdadeiro, tá? Então esse é o pensamento. Vou até achar a parte dele aqui, aí eu vou te passar depois para você entender. Ó, eu vou colocar aqui, eu vou tentar fazer de um jeito diferente. Eu não vou ler o livro, eu vou colocar o livro que eu tenho um aplicativo, quem quiser, tem um aplicativo que chama @voice, num outro celular, e ele só tem no Android. E aí você coloca o livro em PDF, e aí ele vai e lê o livro para você. Eu gosto da voz, você pode escolher voz de homem, voz de mulher, não é uma voz muito robótica, é um pouco, mas eu já acostumei. Então quem quiser ler esses livros, tá? Tem o link no meu perfil lá, para você pode baixar, comprar, e aí tem o livro, todos os livros que eu tenho eu coloquei lá. Mas quem não quiser comprar, quem não tiver dinheiro, você pesquisa na internet, coloca no YouTube, tem vídeos, eu tenho um canal que tem os livros inteiros em vídeo, você coloca na internet, você não vai achar todos, você vai achar alguns, mas aí você vai começando a entender e compreender, porque também não vai comprar uma coisa que você nem sabe o que é, se você não tem esse interesse. Mas eu vou colocar a parte que ela falou do batismo aqui, Maria, só para você entender o que os gnósticos falavam sobre o batismo, ó. Mas o Filho do Homem saiu da imperecibilidade, sendo estranho à contaminação. Ele veio ao mundo pelo Rio Jordão, e imediatamente o Jordão voltou atrás. E João deu testemunho da descida de Jesus, pois foi ele quem viu a força que desceu sobre o Rio Jordão, pois ele sabia que o domínio da procriação carnal havia chegado ao fim. O Rio Jordão é a força do corpo, ou seja, os sentidos dos prazeres. A água do Jordão é o desejo de relação sexual. João é o arconte do útero. E é isto que o Filho do Homem nos revela. Convém, PL, receber a palavra da verdade, se alguém a receberá perfeitamente. Mas, quanto ao que está na ignorância, é difícil para ele diminuir as obras das trevas que fez. Quem conheceu a imperecibilidade, porém, tem conseguido lutar contra as paixões. Eu disse a vocês, não construam, nem ajuntem para vocês no lugar onde os bandidos estouram, mas deem frutos para o Pai. Então aqui nesse livro, eu vou resumir que é até chato ficar colocando o livro assim, né? Mas é que para ler, eu acho que é melhor para ler o aplicativo. Então o batismo nas águas é um batismo de João. E João é antes de Jesus Cristo. Então ele fala que é um batismo da morte e que Jesus traz o batismo na vida. Quando Jesus entrou na água, ele veio e recebeu o Espírito Santo. Então esse é o batismo verdadeiro, você recebeu o Espírito Santo, você deixa ali. Se você desce a água e não recebe o Espírito Santo, então você recebe o nome de cristão como um empréstimo. Aí depois você tem que devolver ele quando você morre. Agora quando você recebe o Espírito Santo, então você recebe a luz. E aí essa é a ideia de batismo no gnosticismo. Então eu vou começar particularmente a aula aqui, tá? Algumas coisas eu vou falar e pode ser que pessoas não entendam, mas eu vou colocar aqui de um jeito que eu possa depois colocar em um vídeo no YouTube ou no Hotmart como uma aula, como um curso online até, tá? Então aí eu vou colocar aqui, mas quem tiver dúvida, por favor, coloque aqui nos comentários. Quem quiser costurar, quem quiser falar também aqui na live, pode chamar. E eu quero que seja um bate-papo, tá? Para entender. Então eu vou começar aqui para todas as pessoas que entendem a Bíblia, que entendem o cristianismo quando começou. O que acontece? Jesus veio e falou com a humanidade, certo? E na realidade, nos evangelhos, né, quem já leu a Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos, Jesus falava em parábolas. Então todos os evangelhos, a não ser o de João, que tem mais coisas explícitas, assim, em João 16, na história da videira, algumas coisas na oração de Jesus em João 17, só tem João. Então, se você pensar assim, só no livro de João tem algumas coisas que Jesus falou, tá? Sobre o Espírito Santo, sobre tudo. Se você não tivesse o livro de João e você só tivesse o livro de Marcos, de Mateus e Lucas, você não iria conhecer que o Consolador iria vir, que Jesus falou em João 16,
que o Consolador iria vir, que ele tem que ir, a videira verdadeira, você não ia entender. Então vocês compreendem? E aí nos livros de Mateus, Marcos e Lucas, tem um pouco, cada um, algumas das mesmas histórias, mas também tem histórias diferentes. Então você começa a entender, a raciocinar, que existe alguma diferença de livros. Então existiam várias versões de evangelhos. Então, em 3 anos que Jesus pregou, né, existem coisas diferentes em cada livro. E eu tenho a Bíblia aqui, e essa ideia é o que nós pregamos aqui no gnosticismo. Então, se Jesus ficou 3 anos falando com os discípulos, por que existem somente 4 livros? Se ele tinha 12 discípulos, por que somente existem 4 evangelhos e 3 desses evangelhos, 2 eram de pessoas que não eram discípulos de Jesus? Não, Marcos e Lucas não eram discípulos. Lucas foi um médico que conheceu Jesus, conheceu não, né? Que viveu depois que escreveu, ouvindo o que as pessoas falavam. Então, o que nós temos na Bíblia são coisas que as pessoas falaram para outros que eles escreveram, porque a maioria das pessoas lá eram analfabetas, tá? Hoje nós temos no Brasil muitos analfabetos, poucas pessoas sabem ler. E eu vou colocar um parênteses aqui. A gente que tem TikTok, que tem esses livros, você vê que tem pessoas muito analfabetas funcionais hoje que não sabem escrever, até escreve fazer, muito errado. Imagina 2000 anos atrás as pessoas como elas se escreviam, ou como elas entenderiam. Então, tudo isso é muito manipulado, esses livros, algumas coisas que foram escritas. Então, aqui tem algumas coisas no livro de João que não tem no livro de Marcos e Mateus, tá? E isso aqui eu provo para quem nunca leu a Bíblia e colocar. Tem algumas coisas no livro de João que não tem. Ó, Jesus fala aqui, e no livro de João 16. Não, 16 não, vou ler o 17, que é a oração de Jesus, que poucas pessoas nunca vi na igreja pregando, né? O livro de João. Jesus falou assim, e levantou seus olhos ao céu, e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa parte aqui é capítulo 17 de João. Não existe nenhum outro evangelho da Bíblia, não tem. E não tem nenhum outro. Então, se você não tivesse o livro de João, você não iria saber isso. E nesse aqui até tem uma coisa que existe nos livros gnósticos, que Jesus fala que o Pai não era conhecido. O que é a salvação? É você conhecer o Pai. Se o Pai de Jesus fosse o Deus dos judeus, ele iria falar: Pai, eles te conhecem, mas eles não te obedecem. Eles te conhecem, mas não obedecem a tua lei, mas não seguem a tua lei. Pai, eles te conhecem por outro nome, por Jeová, pelo Deus dos judeus. Mas ele não fala. Ele fala assim: Pai, eu vim aqui e a salvação é que eles te conheçam como a mim, e que eu vim de ti, e que eu dei a vida eterna para eles, como eu tinha antes do universo surgir. Então Jesus se coloca como Pai, e ele fala do Pai, e se coloca que ele estava com o Pai antes do universo surgir. Então essa é a ideia do gnosticismo. Então João, o evangelho de João é um evangelho gnóstico, porque João era gnóstico. E nós temos aqui o livro de João, o apócrifo de João, onde Jesus fala sobre o Pai, fala muito mais coisas sobre o Pai, tá? E esse apócrifo de João é esse daqui que está aqui no livro. É um livro que foi escondido, foi oculto, tá? São conhecidas várias cópias que foram achadas, não são só essa da biblioteca de Nag Hammadi. E aí, tudo isso que Jesus fala, eu vou ler aqui uma parte para vocês entenderem
como é o livro. Aí quem quiser depois vai lá, baixa o livro em PDF, vai entendendo e coloca. Aqui eu só vou dar um pouco do que o livro tem. Porque é muito fácil eu falar, compre um livro apócrifo gnóstico, leia o livro apócrifo gnóstico, mas não falar para você o que tem lá diferente do que tem na Bíblia. O que é o gnosticismo diferente? Então, o gnosticismo não é algo místico, mitológico. Não, o gnosticismo é alguns apóstolos eram mais próximos de Jesus. João, Pedro, Tiago. Esses apóstolos, eles receberam de Jesus a gnose. O que é a gnose? É o conhecimento do Espírito Santo, é o entendimento do Espírito Santo. Então ele falava, muitos são chamados e poucos escolhidos. Para a multidão, ele falava em parábolas, para que as pessoas não ouvissem, não entendessem. E aí ele falava lá as parábolas. Aí para todos os apóstolos, eles explicavam algumas coisas para eles. Mas para outros apóstolos, Jesus apareceu sozinho. E foi em visões até, não foi fisicamente. Tem o Apocalipse de Pedro, que Jesus aparece para ele no momento da crucificação. E Pedro fala assim, mas Senhor, eu tô vendo ali, eles te crucificando, eles pegando. E Jesus fala, não sou eu. Aquilo ali é a carne, aquilo ali é a carne, eu sou Jesus vivo. Eu sou aquele que estava dentro daquele corpo carnal. Eu sou a vida, eu tô aqui conversando com você. E aí Pedro olha e fala assim, mas tem um outro numa árvore lá que parece com você. E ele fala, aquele é o Salvador em vida. Aquele é a luz que desceu lá na hora do batismo. E aí ele vai contando. Aí depois ele fala, não, e tem aquele que é repleto de luz, que tá com o Espírito Santo e tem um monte de anjo com ele. E aí ele fala que ele é outro. Então esses são mistérios que era impossível das pessoas entenderem naquela época. E Jesus fala para Pedro, não revele essas coisas para ninguém agora, porque isso as pessoas vão te matar se você falar isso. Elas não vão entender, isso é para uma outra geração, para entender. Porque hoje você entende que existe o corpo, alma, espírito, tem várias formas de você, tem a luz, o que você pode ser. E essa ideia de que o corpo de Jesus Cristo, o nosso corpo, é um corpo material, que não vem assim do Pai, entendeu? Dessa energia do Pai. Então esse é o entendimento do gnosticismo. Eu vou ler um pouco do Apócrifo de João para entender como é diferente da Bíblia o livro de João, mas João também é... O livro de João também é um livro que Jesus trata os segredos com ele. Então esse livro, o Apócrifo de João, fala assim, o ensinamento do Salvador e a revelação dos mistérios e das coisas ocultas em silêncio, mesmo estas coisas que ele ensinou a João, seu discípulo. E aconteceu um dia quando João, o irmão de Tiago, que são os filhos de Zebedeu, tinha ido ao templo, e um fariseu chamado Arimânios se aproximou dele e disse, onde está o teu mestre, a quem tu acompanhas? E ele disse a ele, ele foi ao lugar ao qual ele veio. Essa é uma ideia muito interessante, né? Jesus ele vem do Pai e vai voltar para o Pai. Então nós viemos do Pai e vamos voltar para o Pai. Esse retorno da alma para o Pai, do Espírito para o Pai, é a chave do gnosticismo. A gente só está aqui para a gente entender e descansar no Pai, para a gente retornar para Ele. Conhecimento é a gnose, conhecimento para voltar para o Pai. E ele disse, o fariseu disse a ele, que decepção este Nazareno fez em vos enganar, e encheu vossos ouvidos com mentiras, e fechou vosso coração, e vos desviou das tradições de vossos pais. Aqui o fariseu estava zoando com ele, falando, você se decepcionou com esse Nazareno aí, ele morreu lá e deixou vocês aí, ó. Vocês lutaram contra as tradições, a tradição do judaísmo, e agora você está aí sozinho. E agora ele te deixou só, o que você vai fazer agora? E aí ele fala aqui, quando eu, João, escutei essas coisas, me retirei do templo, a um lugar deserto, e lamentei enormemente no meu coração, dizendo, como foi então que o Salvador foi designado? E por que ele foi enviado ao mundo? Esse livro foi escrito há quase 2000 anos atrás. Então você pensa isso. E por que ele foi enviado ao mundo pelo seu Pai? E quem é o seu Pai que o enviou? E de que forma é esse Aeon ao qual devemos ir? Ao qual ele se referia quando nos disse, este Aeon ao qual vós ireis é do tipo do Aeon imperecível, mas ele não nos ensinou sobre este último, de que tipo é. Então até aqui nesse livro, João indaga e fala assim, quem é o Pai?
Jesus não ensinou pra gente qual é o pai que enviou ele, de que forma ele. Não falou que o pai dele era o pai, era o Deus dos judeus lá, Deus de Moisés, Deus de Davi. Jesus nunca falou isso. Jesus falou, meu pai, diferente do pai de vocês. Porque vocês são assassinos, vocês são filhos do diabo, vocês querem me matar, mas o meu pai é amor, meu pai é luz. Então, nesse livro, explicitamente, João questiona e ele não entende. Então, ele passou 3 anos andando com Jesus e mesmo assim Jesus não tinha explicado para ele. Jesus falou de coisas, mas eles não tinham essa capacidade, até porque Jesus não tinha ressuscitado ainda. Então ele tinha falado isso para eles em carne e eles tinham uma limitação do conhecimento que eles poderiam ter. Então essa é a ideia do gnosticismo, né? Isso, tudo bem, raça? Boa noite. Esse é o conhecimento, os mistérios das coisas ocultas em silêncio. Então, o que Jesus deixou oculto para os discípulos? Então, essa ideia das pessoas imaginarem, não, Deus falou tudo para ele, para os discípulos, Deus falou tudo. Não, tem coisas que na Bíblia não tem. Na Bíblia é muito simples. As pessoas buscam e falam assim, olha, você vai lá, fala, eu tenho fé em Jesus, acabou. Aí você fala, eu vou batizar, e aí eu tenho aquela fé, leio a Bíblia e estou salvo. É isso. E aí eu sigo os mandamentos dos judeus. Os 10 mandamentos, não matarás, não roubarás, e coisa, o amor ao próximo, que ninguém segue direito, e nem entende o que é isso. E na Bíblia, eu digo mais, né, nas cartas de Paulo, ele traz muito do judaísmo. E nas igrejas hoje em dia, não sei quem vai na igreja, mas quando eu vou na igreja, eu percebo que as pessoas não pregam muito o Novo Testamento, nem o Evangelho. Elas pregam o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é mais fácil de ficar dando promessa, porque na igreja eles só prometem rios e rios de dinheiro, promete que você não vai ter sofrimento. Então eles vão lá e usam, olha, Jó aguentou e Deus honrou ele. Ah, você vai lá dar uma volta lá na muralha de Jericó e Deus vai destruir as muralhas da tua vida. Ah, Moisés atravessou o Mar Vermelho e você vai... Ah, Davi, Adão, todo mundo prega os judeus do Antigo Testamento. Poucas pessoas pregam Jesus Cristo na igreja. Poucas pessoas pregam que Pedro, Paulo eu não gosto muito, mas Pedro, João, Tiago, os apóstolos que andaram com Jesus, fizeram e falaram. Então, você vai ver poucas vezes falando do livro de Pedro, de Tiago, de João, 1 João. Então, essa ideia de você pregar, mas são poucos, a maioria delas são cartas de Paulo que traz muita doutrina, muita regra, e Jesus não trouxe essas doutrinas e regras. É a mesma coisa no Deuteronômio, aquelas doutrinas e regras não existe. O que existe, Jesus sempre falou, é o amor. A única lei é o amor, amar a Deus acima de todas as coisas, o Pai. Que quando eu falo Deus, as pessoas confundem e pensam no Deus dos judeus, da Bíblia. Mas é Jesus, o Pai de Jesus, que é luz. Então aqui eu vou falar, e aí ele vai falar quem é o Pai, tá? Aí ele pergunta, né, que tipo de aeon é esse? Ao qual ele disse, este aeon ao qual ireis é do tipo de aeon imperecível. Aqui eu vou trazer o conhecimento do que é um aeon, tá? Um aeon é um... Jesus falava muito de aeon nos livros gnósticos e aqui fala. Aeon é como se fosse eras, uma era de milhões e milhões de anos-luz. É como se fosse uma vários conglomerados de galáxias até você chegar no Pai, entendeu? A gente fala disso. Então esses aeons são lugares onde existem milhões, bilhões de estrelas, de anjos, de deuses. Não que não existem, a gente acredita que tem milhões de deuses, milhões de arcontes, milhões de poderes. E essas aeons são isso. E o aeon do Pai é um imperecível. É o único que é imperecível, que é luz que está acima desse universo que vai perecer. Porque na ideia do gnosticismo, esse universo que nós vivemos é do caos e ele vai ser destruído, porque ele é feito da matéria dos arcontes, tá? Então essa é a ideia. E aí ele fala aqui, imediatamente, enquanto contemplava essas coisas, observem, os céus se abriram e toda a criação que estava abaixo do céu brilhou e o mundo estremeceu. E eu fiquei assustado, e observando, vi na luz um jovem que parou ao meu lado. Então ele viu o céu se abrindo, nossa, imagina a visão dele, né? Foi uma coisa extraordinária, vendo luz e tal, e ele viu um jovem do lado dele, parou do lado dele. E aí, enquanto ele olhava para o jovem, ele fala assim, enquanto eu olhava para ele, ele se transformou em um ancião. Aí esse jovem virou um ancião. Aí depois ele fala assim,
E ele mudou o seu semblante novamente. De novo ele mudou a forma dele. E ele mudou o seu semblante novamente, tornando-se um serviente. Não havia... Serviente é uma criança. Não havia pluralidade diante de mim, mas havia uma semelhança com as múltiplas formas na luz. E a semelhança surgiu através de cada um, sendo que a semelhança possuía 3 formas. Alguém viu o livro A Cabana, ou viu o filme A Cabana, né? Mais ou menos isso. O cara tem uma visão e vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um virando uma forma. Uma hora vira um homem, outra hora vira uma mulher. Aqui, na visão... Então, essa ideia do gnosticismo é muito legal. Na Bíblia você não vai ver isso. Ele consegue... Ele traz aqui e vê, olha, eu vi uma semelhança e ela uma hora era um jovem, depois ela virou um ancião na minha frente, e depois virou uma criança, mas ele ficava mudando de forma, não era várias formas, era uma semelhança só, semelhança de homem, parecia um homem, mas ele ficava mudando, às vezes, uma hora era homem, outra hora era jovem, outra hora era uma criança, e ficava ali se mudando na luz. Então você imagina ele tentando explicar isso, mas essa ideia das 3 formas é a ideia da trindade. Então nós no gnosticismo nós temos essa idade. Lucas, quando você fala tempos e eras, isso que nós falamos, tudo que nós medimos no universo é por tempo. Então quando fala eon, são tempos, são milhões de anos-luz, são tempos, eras de espaço. Então você fala que existe um espaço de lugar no universo de bilhões de anos, milhões de anos-luz, onde dentro desses aeons existem os arcontes, existem os poderes, existem a luz, existem os reinos, os céus. Nós temos os 7 céus aqui, mais o Ogdod, que é o 8º céu. Dentro dele tem vários deuses com vários céus e milhões, e aqui vai estar tudo escrito aqui. E aí essa ideia de aeon imperecível é onde o Pai reside, que é a luz, nem onde ele reside, que ele reside em tudo, né? Mas é esse imperecível que nós vamos, onde nós vamos residir. E aí ele me disse, João, essa semelhança na luz, que é Jesus, que estava se transformando em 3 formas ali. Eu vou fazendo assim, calma, para exemplificar. E ele me disse, João, por que tu duvidas? Ou por que estás com medo? Não estás familiarizado com esta imagem, não estás? Isso é não ser tímido. Sempre Jesus fala, não tenha medo. Eu estava falando isso numa outra live, e essa ideia, não tenha medo, não seja tímido, não tenha medo. Essa é uma coisa que Jesus sempre repete quando ele encontra os apóstolos. Então ele fala, por que você está duvidando, João? Não tenha medo, não seja tímido. Então isso pra gente é muito importante. Quando você lê, você traz para você. Se ele fala pro apóstolo, fala não tenha medo, ele tá falando para você também, não tenha medo de nada, eu tô com você. Aí ele fala, eu sou aquele que está convosco para sempre. Isso sempre Jesus repete também nos livros apócrifos. Quem estava na outra live, que eu falei da carta de Pedro a Filipe, também ele fala a mesma coisa, não tenha medo, eu estou convosco para sempre. Jesus sempre repete isso. Então, na tua vida, entenda, Jesus sempre está com você. Eu sou o Pai, Jesus falando. Eu sou a mãe, eu sou o Filho. Aqui ele explicitamente fala a Trindade. Então, não tem nos livros da Bíblia falando especificamente isso. Sempre Jesus fala, eu sou, e ele fala, eu sou um com o Pai e tal, mas não fala. E não tem essa questão da mãe nos livros da Bíblia. No gnosticismo, Jesus traz, né, nesses livros gnósticos, a questão de eu sou o Pai, eu sou a mãe e eu sou o Filho. Ele não fala, eu sou o Pai, eu sou o Filho e eu sou o Espírito Santo. Porque na igreja você sempre vai ouvir falar, você ora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo? Sempre você faz isso. Mas no gnosticismo ele sempre vai falar, eu sou o Pai, eu sou a mãe e eu sou o Filho. Porque a mãe é o Espírito Santo, que nós chamamos de Sofia. O Espírito Santo tem essa parte feminina, que é a parte feminina de Deus, que a gente, em alguns livros fala Barbelô, outros falam a Sofia imperecível, Sofia Piscis Sofia, mas tudo isso é a parte feminina de Deus, o pensamento do Pai, tá? Que é a sabedoria. Até no livro A Cabana aparece a sabedoria lá para o homem lá, para o autor, né, que eu não sei o nome dele, e aparece a sabedoria, questiona ele. Então esse conceito da sabedoria está presente lá também. Então o filme A Cabana é um pouco gnóstico.
E ele fala, eu sou o pai, eu sou a mãe, eu sou o filho. Eu sou o imaculado e o incorruptível. Agora eu vim te ensinar o que é e o que era e o que irá se passar. E o que tu possas saber das coisas que não são reveladas e aquelas que são reveladas. E te ensinar sobre a raça inabalável do homem perfeito. Agora, porém, erga a tua face para que tu possas receber as coisas que te ensinarei hoje, e que tu possas contá-las aos teus companheiros espirituais. Aqui ele fala sobre quem pertence à raça inabalável do homem perfeito. Então essa ideia do homem perfeito, né, que é Jesus Cristo, e da raça inabalável, dos companheiros espirituais, tem muito conceito no gnosticismo, que é a geração sobre a qual não há reino. Existem os escolhidos do Pai, que são os que vieram do Pai. Não é que você é escolhido ou que são escolhidos, são os companheiros que simplesmente são gerados do Pai, são os não gerados, que foram gerados pelo Pai de Jesus Cristo. Assim como Jesus é o unigênito que veio, e tem os irmãos, que são os filhos que foram gerados junto da criação com o Pai, e vêm como gotas de luz para esse mundo, para entender e para compreender e para destruir os arcontes. Então essa é a raça inabalável do homem perfeito, que são seres que vão ter o conhecimento para poder ter o mesmo poder que Jesus Cristo junto com ele, já que são irmãos dele. Somos, né? E eu perguntei para saber, e ele disse a mim, olha aqui, a mônada é uma monarquia com nada sobre ela. A mônada é o um, que é o Pai. É ele quem existe como Deus e Pai de todas as coisas, o invisível, o único que está acima de todas as coisas, que existe como integridade e que é na pura luz em que olhar algum alcança olhar. Então ele está falando aqui, o Pai de todas as coisas, o invisível, o único, ele está acima de tudo. Ninguém consegue olhar para ele. É um lugar em que olhar algum consegue olhar. Então não tem aquela, Isaías viu Deus, viu o Pai. Não, ninguém viu o Pai. Então eles viram Deus, o Deus dos judeus. Moisés lá viu na sarça ardente, viu lá no monte, lá Sinai, o Deus deles lá dos judeus. Eu respeito cada um com Deus. Mas o Pai de Cristo, que é o Pai acima de tudo, de todas as coisas, aqui ele diz que ninguém viu. E só o Filho, que o Filho é a manifestação do Pai. Ele é o invisível, espírito do qual não é correto pensar nele como um Deus ou algo similar. Por isso que eu evito muito falar Deus, eu falo Pai. E até Pai, você vai ler aqui que não é o correto é falar antepassado, porque ele não tem nada antes dele. Sendo ele mais que um Deus, desde que há nada sobre ele, e mestre algum acima dele também não há. Desde que não existe algo inferior a ele, desde que todas as coisas existem nele. E nem pode dizer que existe algo acima do Pai e nem abaixo do Pai. Não pode dizer, porque tudo está dentro dele, aqui Jesus está falando, tudo contém nele, que ele abarca tudo, ele é acima e abarca tudo, todos os universos, tudo que existe, e não tem como você falar. É igual o conceito aqui, que eu sempre penso, diferente do judaísmo, do que herda, né, o cristianismo baseado no judaísmo de Paulo, é que eles colocam como se Deus disputasse com o diabo. Que, eu não sei de onde tiraram essa ideia, porque eu nunca nem li na Bíblia, mas falando que o diabo era um anjo que foi lá disputar com Deus, olhou para ele, se rebelou e saiu, assim. Esse não é o Pai, porque o Pai de Jesus Cristo não existe nada, nenhum anjo, ninguém que possa desafiar, nem olhar para ele, porque só Jesus que vê ele, e não tem alguém que seja inferior, alguém que possa disputar com ele. Então essa disputa ocorre aqui no nosso plano, entre os deuses aqui, entre os arcontes, então isso tudo é explicado nos livros gnósticos, mas não é o Pai. O Pai de Jesus, se você pensar que tem algum ser que possa desafiar o Pai, igual aquele... O filme Lucifer, tem a série Supernatural, e tem várias coisas, né, que colocam assim, o diabo foi lá disputar com Deus, aí o diabo disputou com Miguel, disputou com Deus, e Deus fica assim. Não tem essa luta. O diabo chega lá e fala para Deus como se fosse um bate-papo. O diabo tá aqui e fala, Deus, eu vou lá pegar o seu filho Jó lá e fazer bagunça com ele. Essa ideia não é
compreensível aqui no gnosticismo. Para nós, o Pai é pura luz. Então não existe um ser, qualquer ser que ele criou, que possa desafiar o poder dele, para imaginar que vai chegar lá e tomar o trono do Pai, como se ele tivesse um lugar que ele estivesse e que fosse possível tomar. A ideia aqui é que o Pai, ele é tudo. O Pai, ele está acima de todas as coisas, e nada é acima dele, nem antes dele, e nem inferior a ele, porque não pode ser algo inferior, senão estaria fora dele. Tudo está dentro dele. É como se fosse aqui, ó, se eu imaginar que eu fosse, não posso blasfemar, mas falar que eu sou como se fosse o Pai. O universo seria tudo que está dentro de mim. O universo seria tudo que está dentro de mim aqui. Então, nada assim, não existiria o que está fora, né? O universo, tudo que estaria dentro de mim, os órgãos, as partes aqui, eu estaria controlando tudo aqui, mas nada é inferior a mim, não está fora de mim, nem acima. Então é mais ou menos isso, não dá para explicar, é inexplicável. E ele fala aqui, ó, sendo ele mais que um Deus, desde que há nada sobre ele, e mestre algum acima dele também não há, desde que não existe algo inferior a ele, desde que todas as coisas existem nele, pois é ele quem se estabelece por si mesmo. Ele é eterno, desde que ele não carece de coisa alguma, pois ele é a total perfeição. Ele não sente falta de coisa alguma, que a ele possa ser suprido por si mesmo. Ao contrário, ele está sempre totalmente perfeito em luz. Então essa ideia, quando ele fala aqui que ele não sente falta de coisa alguma, aí Jesus questiona, né? O Pai, Jesus, que está falando aqui, e ele fala assim, ele não sente falta de coisa alguma. Então essa ideia de você ter um Deus que precisa de algo, que precisa que você faça algo para ele, isso não é a ideia do Pai. Então essa ideia de você imaginar que é um ser, um homem ou um velho de barba branca que precisa, igual lá, precisava que sacrificassem os animais para ele, para que ele se acalmasse, não matasse todo mundo. Então você vai lá e sacrifica 1000 bezerros. Davi sacrificou lá para poder fazer o templo 10.000 bois, bezerros, ovelhas, o povo matar passarinho, pomba, tudo para esse Deus que não é o Pai de Jesus. Porque aqui o Pai, ele fala, ele não carece, não precisa de nada. Então essa ideia de que o Pai precisasse de alguma coisa, não, ele só precisa do Pai. Por isso que o Filho veio para dar o conhecimento do Pai. E não que foi... A única coisa que Jesus veio foi para destruir esse ensinamento dos anjos caídos, né? Dos anjos que vieram, e ele veio para destruir. Então ele aprendeu esse ensinamento deles, do judaísmo, para poder libertar aqueles que são da luz, que estavam presos a essas regras, essas doutrinas. Então as pessoas achavam que precisavam disso para ser perdoado, para ser isso, e Jesus falou, não, é só eu falar para você que você está perdoado e acabou. Ele fala, vai que você está perdoado, vai que tá bom. E as pessoas, nossa, mas só Deus pode perdoar. Ele, não, eu posso perdoar e eu faço, porque o meu Pai me deu essa autoridade, e não precisa você sacrificar nada. E aí ele trouxe isso, e aí ele trouxe essa ideia. Por isso que fala, ele se sacrificou por nós, porque ele é luz, ele veio, mas esse corpo, que era o corpo das autoridades, mas Jesus mesmo em vida, o Jesus vivo, que nós chamamos, que é a luz que estava dentro dele, não sofreu nada. Entendeu? Você não pode machucar a luz. E aí ele fala, ele não sente falta de coisa alguma, que aí ele possa ser suprido por si mesmo. Ao contrário, ele está sempre totalmente perfeito em luz. Ele é ilimitável, sendo que não há um único antes dele para determinar seus limites. Ele é imperscrutável, desde que não existe um único antes dele para examiná-lo. Ele é incomensurável, sendo que não há um único antes dele para medi-lo. E ele é incomensurável, sendo que não há um único antes dele para medi-lo. Ele é invisível, desde que ninguém o viu. Então essa parte assim, ele é invisível, ninguém o viu. Então isso já cai por terra essa ideia de que alguém viu o Pai. Então essa ideia de, fulano viu lá Deus, Deus, não o Pai. Aconteceu lá, eles viram, teve uma visão lá de Deus. Então, cada livro que você vê, alguém falar que viu Deus, não é o Pai de Jesus Cristo, que ele é invisível. É o Espírito invisível, é o único, tá? Somente Jesus, porque Jesus veio dele. E Jesus é ele.
Então você vê o Pai através de Jesus, através do Filho. A única forma de você ver o Pai é através de Jesus, que é a sua forma manifesta. Ele é eterno, desde que existe eternamente. Ele é inefável, desde que ninguém foi capaz de compreendê-lo, para que pudesse falar sobre ele. Ele é inominável, sendo que não há único antes dele para lhe dar um nome. Então essa ideia de compreensão que os judeus falam, ou os cristãos católicos falam que pode compreender Deus, que entende através dos livros, porque ele leu o livro lá de Moisés e entende Deus. Não, esquece. No gnosticismo nós não acreditamos nisso, nós acreditamos no Pai de Jesus, que está acima desse Deus que criou essas regras, essas doutrinas de homens. E ele é inominável. Então essa ideia de o nome de Deus é lá YHWH, que eles colocam lá como Jeová ou como qualquer outro nome, para nós não tem um nome, é inominável. O nome do Pai é o Filho. Então quando você vê Jesus, você vê o nome do Pai, é isso, não é um nome escrito, é uma forma, é uma pessoa, é o Salvador. Ele é a incomensurável luz, que é pura, sagrada, imaculada. Ele é inefável, sendo perfeito em incorruptibilidade. Ele não é imperfeição, nem uma bem-aventurança, nem divindade, mas ele é muito superior. Ele não é corpóreo, nem é ele incorpóreo. Então essa ideia só pode ser compreendida hoje, tá? Por isso que Jesus falou para esses discípulos, escondam essas palavras, porque elas não vão poder ser compreendidas por essa geração aqui, há 2000 anos atrás, não poderia compreender, porque ele chega e fala para eles assim: o Pai, ele não é corpóreo nem incorpóreo. Como você explica para alguém há 2000 anos atrás que existe alguma coisa que pode não ser nem corpóreo nem incorpóreo, pode não estar aqui nem estar ali, nem ter forma nem ter forma? Hoje você, com a física quântica, você consegue entender que existe uma matéria que ela existe, mas ao mesmo tempo ela não existe, que ela é tão pequena lá, nos elétrons, os quarks, quem estudou estrutura da matéria pode entender isso, que existem coisas que realmente elas são corpóreas, mas não são, que elas estão ali, ó, ao mesmo tempo está ou não está. E esse conhecimento que você tem é simplesmente o que Deus fala aqui. Ele não é corpóreo nem incorpóreo, não tem uma forma. Então você falar que Deus tem uma forma, que ele é alguém, uma pessoa que tem a forma humana, eu sempre achei que isso é muita arrogância do ser humano, achar que tem a forma de Deus. Olha, no universo inteiro nós somos imagem e semelhança de Deus, do Pai. Essa ideia não é, sabe, um corpo assim, porque eu tenho 2 braços, uma forma, nós somos a imagem perfeita. Não, você é luz, então a luz sim, nós somos luz, e a luz, ele é o Pai da luz. Não que ele seja a luz, ele ainda ele é algo maior e superior que eu não consigo nem compreender. Então você colocar como se o Pai fosse uma forma de um homem, esse não é. Isso é um gnosticismo cristão aqui, tá? Dos livros de Nag Hammadi, que foram encontrados em 1945. Eu estou lendo o Apócrifo de João, tá? Estou tentando fazer uma ideia do que é o Pai. Porque a única coisa diferente do cristianismo gnóstico, a coisa mais diferente é você compreender a diferença entre o Pai de Jesus e o Deus dos judeus. Isso é o principal no gnosticismo. Porque essa é a missão de Jesus na Terra. Ele veio trazer o conhecimento do Pai, porque o Pai não era conhecido. Nós só tínhamos o conhecimento da Mãe, que é o Espírito Santo, que é a Sofia. Nós não conhecíamos o Pai. Então o Espírito Santo sim, ele vem do Pai desde o início. É a Sofia que criou tudo. E esse Deus dos judeus, que vem de Moisés, nós chamamos de Sabaoth. Sabaoth é o 5º arconte, filho do demiurgo, que é Yadabaoth, que daí poderia ser chamado como se fosse o diabo, tá? Mas também não é. E essa ideia de que o diabo faz oposição a Deus também não existe para o gnosticismo, porque o Pai não tem ninguém que possa fazer disputa com ele, que possa negociar com ele, que possa... Não, o Pai é o Espírito invisível que ninguém vê, que você vê, a única coisa que você vê é Jesus através dele. A forma que você vê ele é que você vê Jesus. Então Jesus veio trazer essa ideia do Pai, que ele é o Filho. E aí nós podemos ver o Pai através de Jesus, tá? Então isso é o principal do gnosticismo. Então nessa primeira aula que eu vou dar de gnosticismo, todo mundo entender quem é o Pai.
no gnosticismo. Então, o que eu estou trazendo aqui é, quem é o pai de Jesus? Que é uma pergunta que João fez aqui. Ele fez assim, para a luz que apareceu para ele, e ele falou, como foi então que o Salvador foi designado? E por que foi ele enviado ao mundo? Pelo seu pai. Quem é o seu pai que o enviou? E de que forma é esse aion pelo qual devemos ir? Aí ele pergunta lá em cima. E eu perguntei para saber. E ele disse, a monada é uma monarquia com nada sobre ela. Essa mônada é o único poder, que é o todo, que está acima do todo até. Tá? Onde eu parei aqui? Aqui, ele fala, ele não é corpóreo nem incorpóreo, nem é incorpóreo. Ele não é grande nem pequeno. Então falar que pai tem algum tamanho lá, é um velho de barba lá, isso você não pode colocar na tua cabeça que o pai tem uma quantidade de tamanho, de peso, de medida, não pode. Ele é incomensurável, imensurável, não dá para mensurar. Não coloca na tua cabeça a imagem nunca mais de Deus como alguém com uma forma humana, de barba, ou seja sem barba, mas alguém que tem um tamanho, porque a gente vai limitar. Não adianta falar, eu acho que Deus como é que ele fala na igreja, como é que era? Ele é... tem umas palavras que eles falavam quando eu era na igreja evangélica, mas eles falam mais ou menos isso, sabe? Que Deus é incompreensível, que ele não tem forma e tal, mas você acaba limitando ele, porque você pensa, Deus, como, aí você associa como de Isaías, aí você associa a falar lá, Isaías viu Deus, ele estava lá e viu um senhor lá, e aí ele viu os arcanjos, os anjos lá, e você vê no Apocalipse e fala, olha, tem lá um senhor de barba lá, tem alguém, aí você vai lá em Moisés na sarça ardente lá, ou no Monte Sinai, apareceu lá Deus para ele, e aí você acha que alguém viu Deus, mas não, eles viram Deus dos judeus, mas não viu o Pai. Entenda, o Pai de Jesus é o Pai imortal, o Pai não gerado. E aqui ainda acima existe o Espírito invisível, o único, a mônada, que o Pai é uma imagem do Espírito invisível. É muito complexo isso, mas é muito legal. E quando você começa a identificar que você, dentro disso, e consegue entender isso, é porque você é gnóstico. Se você não consegue entender isso, você não é gnóstico. Pode sair da live, porque esse conhecimento de Jesus falou, de 1 em 1000 para 2 em 10 mil. Não é todo mundo que vai entender e compreender. É uma coisa que você tem que ter dentro de você e saber que realmente o Pai, você não pode falar que ele tem uma forma, ele é grande ou pequeno, ou tem um tamanho. Isso para mim faz muito sentido. Não há forma de dizer qual é a sua quantidade ou qual é a sua qualidade, pois não há um que o conheça. Então também essa ideia de ficar dando qualidade para Deus, tá? Maria, que bom, você é agnóstica, viu? Essa ideia de dar uma qualidade para Deus, porque Deus é lindo, maravilhoso, Deus é isso, aquilo, esquece, você não pode dar essa quantidade, ou tamanho, ou qualidade, porque você não conhece, ninguém conhece o Pai. Entendeu? O Pai é extremamente bom, bondoso, ele é justo, é isso. Não, o Pai é Pai, ele não pode ser bom, porque ele é a bondade, ele não pode ter vida, porque ele é a vida. É mais ou menos isso, é você entender que ele está acima de tudo, seja vida, morte, de qualquer coisa. Tudo. Eu acho linda essa parte do livro. Aí ele fala assim, qual é a sua qualidade? Pois não há um que eu conheça. Ele não é algo entre outros seres. Ao contrário, ele é bem superior. Não que ele seja simplesmente superior, porém a sua essência não compartilha nos aeons nem no tempo. Então, aqui é um conceito muito legal, até acima da física quântica. Que as pessoas falam, eu creio no universo, na lei da atração, o pessoal lá fala de acima e embaixo, mas mesmo assim eles colocam tudo isso dentro do universo aqui, dentro do tempo. Mas nesse livro, ele fala assim, ele não é algo entre outros seres. Você não pode colocar o Pai entre outros seres, entre qualquer ser que foi criado. Não pode colocar a sua ideia do Pai, o que eu estou colocando na sua cabeça, que é o Pai. Não coloque ele como outros seres, comparar com outros deuses. Seu Pai não é o Deus dos judeus, tem Brahma, tem um outro lá, tem o Alá, tem um monte de deuses de outros, e você colocar ele dentro de seres, ou dentro de dragão, dentro de deuses, qualquer coisa que você imaginar, anjo, não coloca o Pai dentro dessa qualificação de ser,
de algum ser criado, tá? Ao contrário, ele é bem superior, ele é superior a tudo isso. E aí ele fala assim, não que seja simplesmente superior. Também se falar superior, também você está querendo comparar ele. Porém, a sua essência não compartilha nos aions nem no tempo. Então ele fala assim, a essência do Pai, do não gerado, do Espírito invisível, ela não compartilha nos aions e no tempo. Então o tempo não existe para ele. Essa nossa questão de, que eu falei agora dos aions, que são tempos, lugares de tempo, de espaço, milhões de galáxias, conglomerados de universo, de ser, isso tudo não compreende o Pai. O Pai, isso está dentro do Pai, mas isso não é o Pai, entendeu? E o Pai não está... Se o tempo está dentro de você, você não está abaixo ou controlado pelo tempo. Então ele não está dentro desse conceito nosso de tempo. Tá? Não é fácil de entender, viu? Desde que aquele que compartilha nos aions já foi preparado antecipadamente. O tempo não foi dividido para ele, desde que ele não recebe coisa alguma de outros, como se fosse recebido como um empréstimo, como aquele que precede alguém que não precisa, para que possa receber dele. Ao contrário, ele é o último, que olha com expectativa a ele em sua luz. Pois a perfeição é majestosa, ele é puro, uma mente comensurável, ele é um aion provedor de aion, ele é vida provedora de vida, ele é um abençoado provedor de bem-aventurança, ele é conhecimento provedor do conhecimento, ele é bondade provedor de bondade, ele é a misericórdia provedor da redenção misericordiosa, ele é a graça provedora de graça, não pelo fato de possuí-la, e sim porque oferece a incomensurável e incompreensível luz. Então, o que ele compreende aqui, que ele fala, não tem nada que possa falar que o Pai é. Nem se você falar, ele dá graça, ele dá misericórdia, ele dá isso, não. Mas o que a gente pode falar é que ele oferece a incomensurável e incompreensível luz. E isso, toda essa luz gera toda a graça, a vida, o tempo, tudo isso é concedido pela luz, que é a essência que ele dá a nós. Pois a perfeição é majestosa. Aí ele fala, como devo falar contigo sobre ele? Aqui Jesus falando. O seu aion é indestrutível, em repouso e existindo em silêncio, repousando ou sendo anterior a qualquer coisa, sendo que ele é a cabeça de todos os aions, sendo que ele que lhes dá força em sua bondade, pois não conhecemos as coisas inefáveis, e não entendemos o que é incomensurável, exceto ele que surgiu dele, especificamente do Pai. Foi ele quem disse isso apenas para nós. É ele quem olha para si mesmo em sua luz que rodeia, e especificamente a primavera da água da vida. E é ele quem oferece a todos os aions de todas as formas, e quem fixa a atenção na sua imagem que vê na primavera do Espírito. É ele quem coloca o seu desejo em sua água cristalina, que está na primavera de pura cristalina água que o circunda. Essa ideia de água é muito legal, porque no conceito não é a água física que nós temos aqui, né? Quando tem um livro de Zostrianos e a paráfrase de Sen, eles trazem a água como se fosse o universo composto de hidrogênio, e tem toda essa parte do universo que permeia todos esses conglomerados de universo, de estrelas e que existem. Mas o que eu quis trazer aqui para todos e nessa primeira aula é quem é o Pai. Então, no conceito do gnosticismo, o Pai, ele não é o Deus dos judeus e não é Deus, qualquer Deus que existe em qualquer religião. Jesus trouxe e Jesus é o Pai. Então, Jesus é a imagem do Pai, ele é amor e ele é luz. E ele está acima desse universo. Então, o que é o gnosticismo? Tá? O gnosticismo é a compreensão e o conhecimento do Pai. Você ter o Espírito de Deus dentro de você, que é a gnose, essa luz interior que vai te ensinar o que você precisa saber para alcançar o Espírito Santo, alcançar o Pai, a Jesus, e depois alcançar o Pai. Então esse conceito é você voltar a entender quem você é. Por isso que fala sobre o autoconhecimento. Quando você tem a gnose, você desperta e você entende que você não é desse mundo. Você não é dessa matéria, não é desse... Quando eu falo mundo, não é que você não é filho da sua mãe, não é que você... não é que você não é da matéria.
esse mundo, esse universo, ele é composto de matéria, uma matéria que não é proveniente da luz. Então a gente tem essa compreensão. Por isso que fala assim, vocês vieram do pó, você sofre, você tem esse corpo perecível. E a imperecibilidade que a gente fala é a luz. Então o conceito que a luz é o conhecimento, e o conhecimento que você tem quando você ouve as palavras dos livros que Jesus falou, a palavra de Jesus, e aí você começa a lembrar de quem você é. E essa autorrecordação te dá essa concepção de imortalidade da alma. Então você começa a aprender que a sua alma ela é imortal, que você pode sofrer aqui nesse mundo e você já não se importa tanto quanto antes, quando você se identificava como alguém imortal. Porque quando você pensa que você é mortal, você tem desejo somente por aquilo que está nessa vida. E aí qualquer coisa que acontece aqui, você fica com medo. Por quê? Porque você acha que só existe isso. Quando você pensa que não existe algo além desse mundo, além desta vida, quando a morte chega, acaba, você fica ansioso, porque você não quer perder o tempo que você tem aqui, sua família, você fica sempre apegado a tudo, a coisas materiais, a tudo. A partir do momento que você tem essa autoanálise dentro de você e compreende que você não é esse corpo físico que vai passando os anos, vai ficando com ruga, velho, barba branca e vai morrer e acabar tudo, ou simplesmente não só acabar tudo, mas morrer e você não saber para onde você vai. Porque essa também é um conceito muito estranho. Você simplesmente, as pessoas falam que você vai morrer e vai pro céu, mas também não te dão certeza que você vai pro céu. Você vai sempre ficar naquela dúvida, você vai pro céu, vai pro inferno, e aí você tem isso. O que a teologia diz a respeito do gnosticismo, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. A maioria dos teólogos nem sabem que existe o gnosticismo, tá? É muito estranho, porque até 1945 esses livros não eram conhecidos, porque eles estavam escondidos em cavernas lá no Nag Hammadi. E aí eles foram conhecidos. Só que eles foram descobertos, só que demorou mais de 30 anos para eles serem totalmente traduzidos. Então, no inglês, eles foram traduzidos em 1984, acho que a primeira versão. No Brasil, aqui, chegou aí em 2006, acho que a primeira versão desse livro aqui, que é a Biblioteca de Nag Hammadi, fora alguns outros, né, 2006, 2008. Então, essa ideia da teologia, de falar assim, sobre os gnósticos, é muito assim, particular. Cada um vai ter uma visão. Os gnósticos falam mal das cartas de Paulo. Não que falam mal, né? Eles são contrários. Então, o que são os gnósticos? São João, Pedro, Tiago. São os livros lá dele, Filipe. E não de Paulo. Paulo tem uma oração ou outra dele lá. Mas esse conceito de doutrinas. Agora, na Igreja Católica, todo mundo fala, lá no Vaticano tem tudo. Não, não tem. Esses livros realmente não tinham. Não tinha lá, não tem lá no Vaticano, não tem. Esses livros ficaram escondidos, por quê? Porque em 300 antes de Cristo, depois de Cristo, pediram para que os monges, para que todo mundo queimasse esses livros. E aí só ficaram essas cópias. Tanto que tem muitos livros que tem muitas reticências, fragmentos. Por quê? Porque ninguém consegue achar outras cópias desse livro. É uma cópia só que apareceu nessas cavernas. Então assim, pode falar, o que eles têm do gnosticismo são cartas de papas falando mal dos gnósticos, tá? Então tem um livro que eu até dei para uma amiga minha, mas ele tinha uns livros, eu esqueci o nome do estudioso lá, do papa, não sei, que ele ficava muito falando o que o gnosticismo tinha diferente do catolicismo. E aí ele falava, não, é um absurdo, eles acham que eles são os únicos conhecedores da verdade. Eles acham que eles são luz, que Jesus não era o corpo, que a gente adora a imagem, que a gente adora Jesus crucificado, mas eles acham que eles são salvos pelo conhecimento, que somente alguns têm o conhecimento. E é isso, realmente. Na gnose, a gente não acredita que todos serão salvos, tá? É esse o conceito. As almas que vêm para o mundo não são todas do Pai. Pouquíssimas são.
a maioria das almas são criadas pelos arcontes. Existem 4 tipos ainda de almas que vêm da luz, que vêm lá do pai, do pleroma. Mas o restante das almas, elas são criadas continuamente pelos arcontes, que existem vários arcontes. São 12 arcontes que vão criando almas para a satisfação própria deles. São as almas mortais, que são pessoas que estão aqui só para satisfazer, enganar os outros, trair, roubar, matar, destruir, essas coisas. Tá? Então, esse conceito, assim, eu não me preocupo muito com teologia, tá? Eu já ia falar besteira, né? Que eu era igual a Jesus, não. Eu penso como Jesus. Jesus não ficava perdendo tempo com o que os doutores da lei falavam, se os doutores da lei, um fariseu, um saduceu, criticavam, eles ficavam disputando quem acreditava em ressurreição, quem não acreditava, uma lei ou não. Eu prego o que eu sinto no coração, tá? Eu li todos esses livros, eu leio todos os dias, e eu sinto no meu coração que tudo isso faz bem para mim, que tudo isso bate com o que tem dentro de mim. Eu consigo entender e para mim faz muito sentido, muito mais sentido do que está na Bíblia ou do que tem em outras religiões. Eu já li a Bíblia, já li outros livros de religiões e faz sentido para mim. E o que eu faço? Eu compartilho, esperando que exista algum doido igual eu, algumas pessoas que para eles isso faz muito sentido. Mas eu não critico para quem outra coisa faz sentido. Se para você faz sentido os livros de Moisés, Deuteronômio, as leis lá, que Deus mata todo mundo, um Deus que pede sacrifício de cavalo, camelo lá, e mata Davi, mata o filho dele, mata porque ele traiu o fulano, e sei lá, para cada um tem... Todo mundo faz um sentido. Para mim não entrava na minha cabeça. Aí falava assim, ó, Deus é amor, o pai é amor, tá? Aí falava assim, tá, mas Deus, você tem que... Davi errou lá e ele sofreu. Ah, Salomão foi lá, fez umas coisas lá, começou a adorar outros ídolos, aí teve um monte de mulher, e aí pegava, e aí era só guerra em Israel, e Deus matava todo mundo, Deus matou todos os egípcios, porque os egípcios aprisionou o povo dele. Aí ele botou lá fogo em uns, deu um monte de peste, aí eu ficava assim, meu Deus do céu, então tem uns escolhidos, mas eu não sou judeu, e se eu não fosse judeu naquela época eu tava perdido. Mas é a minha cabeça e a minha ideia, não é que é o certo. Então, para mim, é a minha verdade e para os gnósticos que viveram há 2000 anos atrás e outros que existem muitas pessoas gnósticas hoje. E o que esse conceito, para mim, faz muito sentido. Porque hoje eu tenho conhecimento, todos nós temos conhecimento da NASA. Sumiu a imagem? Ixi, tá acabando a minha bateria, então por isso que sumiu. Eu vou desligar e começar a outra live depois com a aula 2, tá? Porque tá 10% de bateria, acho que o TikTok bloqueia a imagem aqui, tá bom? Então eu vou continuar depois essa questão, mas eu falei bastante sobre o pai, quem pôde entender. E aí eu vou colocar depois para quando nós pudermos fazer outra live. Eu vou colocar o horário, acho que amanhã dá para fazer. Eu vou fazer esse horário 8 horas, acho que para todo mundo que participou poder participar também. Tá bom? 8 horas para vocês, quem quiser. Tá? 8 horas acho que tá bom. Muito obrigado a todos que participaram. E amanhã eu falo de outro assunto, vou falar sobre a Sofia. Vou falar sobre a mãe amanhã, tá bom? Hoje eu falei sobre o pai, amanhã eu falo sobre a mãe, no outro dia eu falo sobre o filho, e depois sobre os 4 luminares, sobre as 4 luzes, Armozel, Urael, Darvetai e Lelef, depois falo sobre a dama, sobre Sef, depois falo sobre a Sofia, Sofia, a inferior, os arcontes, como foram criados os arcontes, o demiurgo e como foi até chegar em Adão e Eva, tá bom? Boa noite para todos, até mais, tchau, tchau. Eu vou tentar colocar no YouTube também, tá? Tchau, tchau. Chamo sim, eu vou marcar a live aqui no TikTok, vou marcar o horário já para quem puder, vou marcar 8 horas amanhã. Tchau, tchau.